Nada é de graça. A salvação não é de graça. Conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo não é de graça. Mas por que, Andréia, você está falando isso? Porque não é. A nossa santificação diária não é de graça. Mas existe uma coisa que é de graça. É uma coisa preciosa. Essa nos foi dada de graça. Mas não é a salvação. Por quê? Porque o preço da salvação foi muito alto, pago pelo nosso Cristo. Começou por Ele, pagando um alto preço na cruz do Calvário por nós. Não é nem um pouquinho de graça. E a cada dia que nós buscamos nos santificar, conhecer a Cristo, andar nos caminhos de Cristo para alcançar a salvação, isso também não é de graça. Passamos por cima do nosso próprio ego para agradar a Deus. Mas por que você está dizendo isso, Andréia? Porque está na palavra. Porque é um ensinamento para nós, está na palavra. Vamos ler? Mas antes de ler, nós vamos ver o que é de graça. Nós vamos ver o que é de graça. Mas agora nós vamos ver que tudo o mais não é. Tudo precisa ser comprado. Mas antes de lermos, você que está aí, que curte já o canal Uma Bênção em Cada Lar, não deixe de dar o seu like, não só goste, mas dá o seu like, se inscreva, compartilhe, comente. Isso vai ser muito relevante para que outras pessoas também vejam e assim alcance esse conhecimento, tá? Então vamos lá. Provérbios capítulo 23, versículo 23, olha só. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o Pai do justo. A palavra de Deus, ela manda comprar o entendimento. O entendimento aqui é a inteligência. A sabedoria que está falando aqui é essa sabedoria do saber, do conhecer. A instrução. A própria Bíblia nos manda comprar. Mas como assim, Andréia? De graça dá e de graça receber? Isso é outra coisa. Porque para nós conhecermos ao Senhor, olha, nós temos que comprar boas Bíblias para termos boas traduções. Nós temos que pesquisar a tradução original para não haver má interpretação. Nós temos que ter aulas com bons mestres, pessoas que só se dedicam a conhecer a palavra, a esmiuçar a palavra, para que ela venha ter o entendimento e nos ensinar. Por isso a palavra fala dos mestres, o próprio Cristo era um mestre, aquele que ensina. Nós temos que ter também bons livros para entender o contexto de cada situação e conseguir interpretar de maneira correta a palavra. Então não é de graça. Nós temos tempo que nós precisamos parar tudo e nos dedicarmos. Aquele tempo nós estamos deixando às vezes de trabalhar. Nós estamos investindo para conhecer a Cristo. Então não é de graça. E começando pela salvação, lembra que um alto preço foi pago por Cristo. E nós pagamos, sim, todos os dias o preço de estarmos focados em agradar a Deus para alcançarmos a salvação. Mas tem uma coisa que é de graça. Qual é? É lindo, gente. Existe uma coisa que é de graça: o Espírito Santo de Deus. Esse sim foi derramado sobre nós gratuitamente. Cristo, ele deixa conosco o Consolador para nos guiar, para nos afagar, para nos sustentar,
para orar a Deus, diz a palavra, com gemidos inexprimíveis por nossas vidas. O Espírito Santo, esse sim é de graça. Prova, Andréia, então, porque nós já vimos que nada é de graça. Compra a sabedoria, compra o entendimento, a instrução, a salvação já foi pago um alto preço. Então, vamos lá. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que fala assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ele derramará. Não foi pago nenhum preço para isso. Simplesmente eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E lá no livro de Atos, também no capítulo 2, a mesma coisa. O discurso de Pedro, ele fala do que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, foi o Senhor que falou, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então é por isso que nós temos que ter atenção com uma coisa. Jamais uma pessoa pode falar da outra ou de uma outra denominação e dizer o Espírito Santo não está ali. Porque estaria contrariando a própria palavra. Nós não temos autonomia para dizer o Espírito Santo não está ali, porque a palavra diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E é isso que nós vamos guardar hoje. Toda a carne. Deus não fez acepção de pessoas, não escolheu nenhuma denominação para dizer sobre essa eu derramo, sobre essa não. Não. O Espírito Santo, ele foi derramado sobre toda a carne. E isso sim nos foi dado gratuitamente. Então, geralmente as pessoas falam, né, que o que se recebe de graça não se valoriza tanto. Não podemos cometer esse erro. Nós precisamos, a partir de agora, valorizar o que nos foi dado de graça. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que nos guia à salvação em Cristo. Cristo pagou um preço. Nós diariamente estamos batalhando, lutando para chegarmos ao céu. Nós confessamos Jesus, fomos batizados nas águas e estamos diariamente nos aperfeiçoando no conhecimento da palavra para alcançarmos a salvação, sim. Mas quem faz isso não somos nós mesmos, é o Espírito. É Ele que nos dá esse desejo, é Ele que nos dá essa vontade, é Ele que nos guia, é Ele que ora, que leva a nossa oração a Deus. É o Deus Espírito Santo que habita entre nós. E essa é a nossa mensagem de hoje. A primeira mensagem de 2026, lembrando que temos que pagar, sim. Temos que comprar o conhecimento. Temos que estudar. Temos que doar o nosso tempo para nos dedicarmos à palavra de Deus, ao conhecimento dela, a agradar a Deus. E temos que valorizar aquilo que nos foi dado de graça, o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que eu peço agora, que nos invada, que invada você, o seu coração, que você venha sentir esse Espírito na sua vida e que você venha deixar, permitir que Ele te guie. Que em nome de Jesus você venha a partir de agora sentir Ele dentro de você, porque a palavra diz que Ele habita dentro de nós. E agora, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Pai que nós venhamos ter em abundância o Espírito nas nossas vidas e você venha ser alcançado com esse amor, esse carinho, esse afago que é
sentir o Espírito Santo na nossa vida, porque Ele é paz, Ele é amor, Ele é longanimidade, Ele é benignidade, Ele é alegria, Ele é mansidão, Ele é fé, Ele é esperança. Ele é o responsável por nos guiar ao céu. Que Deus seja louvado. Que Deus abençoe você que me assiste. Que Deus abençoe a nossa família. Que Deus abençoe a doutora Raifa, que me ensina a palavra. Que Deus abençoe a cada um de vocês que é inscrito nesse canal. Que Deus abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.